deficiência. Estamos Não, iniciando a agora gravação. ela falou comigo, está sendo gravada. Ok. Então a reunião está sendo gravada, a gente vai poder depois passar para outras pessoas, né, que queiram assistir, queiram aprender um pouquinho mais. E esse mês, né, pessoal, um mês muito importante que a gente fala sobre a conscientização dos raros, né, das doenças, síndromes raras. A gente tem muito a aprender sobre isso. E eu queria aqui fazer os agradecimentos, né, para as pessoas que colaboraram para que esse evento hoje pudesse acontecer, essa reunião. E para começar, eu gostaria de agradecer aqui e chamar para falar conosco a Eliane Macedo, que é representante aí do grupo Laços de Amor, que é um grupo de mães e de pessoas, né, com deficiência aqui de Sertãozinho, que luta aí pelos direitos também da pessoa com deficiência. Eliane, se você pudesse apresentar para o pessoal aí, falar um pouquinho. Lia, antes da Eliane se apresentar, eu vou só pedir se a Renata consegue baixar um pouquinho mais a câmera dela, que uma das mãos está cortando. Espera aí, que problema vai ser a luz, eu acho. Vamos ver. Aí, assim acho que já vai ficar melhor. Vamos ver. Isso. Vou Como afastar um você pouco. afastou um pouquinho, acho que já vai dar tranquilo. Perdão, gente, pode seguir. Eliane, se você pudesse apresentar para o pessoal, falar um pouquinho do Laços de Amor, bem brevemente, para a gente dar início. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Eliane Macedo. Eu, em 2017, junto com algumas mães, formamos um grupo de apoio a crianças com autismo. E aí a gente começou a perceber que mães de outras deficiências também precisavam de apoio, e foi aí que a gente abrangeu para todos os tipos de deficiência. O nosso grupo é de apoio para poder conscientização, para poder levar informação mesmo, porque infelizmente as deficiências invisíveis são as que mais têm preconceito, e nossa luta principal é combater o preconceito e mostrar os direitos aos pais e aos familiares, tá? Muito obrigados a todos que estão aqui, é uma honra. Eu quero agradecer principalmente a Josiane, que nos abriu essa porta, que deixou que a gente entrasse também neste mundo dos raros, e agradecer a todos mesmo pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Eliane é uma grande parceira aí nossa, né? E o Grupo Laços de Amor tem nos ajudado a propagar, né, a informação para todos, convidar o pessoal para estar aproveitando esse momento aqui e aprendendo um pouquinho mais. E agora eu queria chamar aqui a Viviane Martini, que é presidente do Geração Inclusiva, que está nos apoiando hoje e vai ser de suma importância aí para que hoje seja uma noite muito agradável. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com o nome de Carla Lobato. Perdão, é minha amiga que nos emprestou a sala, eu não consegui alterar o nome. É um prazer imenso estar apoiando, né, esse bate-papo, esse encontro, essa reunião, poder conhecer a Roseli, né, que já tantas pessoas já falaram tão bem da Roseli. Aprendi um pouco aí sobre as doenças raras com a Josi, que está aqui, que foi quem fez a ponte. Então, é sempre uma honra para nós, do Instituto Geração Inclusiva, apoiar qualquer iniciativa, né, que seja na linha de levar conscientização, informação, para que a gente consiga cada vez mais um mundo mais inclusivo, mais equânime, tendo essa inclusão de uma forma muito natural, e a gente só vai conseguir isso através do conhecimento. Então, muito obrigada, né, pela presença de todos aqui, e sigamos para um bate-papo incrível com a Roseli. Gostaria aqui também de agradecer a Renata. Renata é a nossa intérprete de Libras que está nos auxiliando. Ela se voluntariou hoje para nos, né, apoiar nessa live para que todos tenham acesso às informações, inclusive o público surdo, que muito tem aí desejado participar, né, de tudo que nós temos feito nesse sentido. Então, Renata, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal antes da gente chamar a Josiane. Bom, como a Lia falou, a Lia é uma querida minha, uma pessoa muito especial para minha vida, e eu agradeço muito pelo convite feito, e eu amo
a comunidade surda, e o que eu puder fazer os surdos, eu vou fazer. De graça, de qualquer forma, eu vou ajudar, eu vou apoiar, e também as outras deficiências, né? Eu sou apaixonada também nessa área de todas as deficiências visíveis que a gente pode ver e também as que são invisíveis, né? Então, muito obrigada pelo convite e é isso. Meu sinal é esse. Meu nome é Renata, meu sinal é esse. Obrigada, Renata. Renata é uma querida também, nossa. Sempre que a gente precisa de apoio, ela está sempre disponível, com muito carinho aí, a gente fica muito feliz. E eu queria chamar aqui, né, a pessoa que nos ajudou de maneira essencial para que hoje acontecesse e nos apresentou a Roseli, que vai ser a nossa palestrante aqui, né? Queria chamar aqui a Josiane, ela tem uma luta muito grande aí pelos direitos dos raros, ela que me apresentou Vidas Raras, ela que me, né, Josi, a gente bate papo há muito tempo sobre as deficiências raras e eu fui me apropriando, entendendo e querendo que cada vez mais eles tenham protagonismo, né? Porque hoje se fala de deficiência, a gente acaba cometendo erros, deixando alguns assuntos para trás. E esse ano a gente quis, né, fazer questão, né, de que acontecesse esse evento para que pessoas como a Josiane e outras pudessem falar um pouquinho mais para a gente aprender sobre as deficiências raras e os direitos dessas pessoas. Josi, tá com a palavra aí, e aí você já pode passar também para a Roseli, apresentá-la, e aqui eu já vou mutar o meu microfone porque eu quero muito aprender. Estou doida para aprender. Oi, desculpe aí, meu áudio e meu vídeo não estavam funcionando, eu tive que sair algumas vezes, mas para mim é uma alegria apresentar a Roseli hoje. Ela foi um canal de ajuda em momentos muito difíceis na minha vida e da minha família. Eu vou me apresentar, meu nome é Josiane Suenari, eu sou rara e tenho mais 3 filhos diagnosticados com doença rara, síndrome de Ehlers-Danlos. Eu sou administradora, diretora administrativa da Abraced, Associação Brasileira da Síndrome de Ehlers-Danlos, e todo meu histórico passou muito pela Roseli, pelo Vidas Raras, pelo Linha Rara, eu já compartilhei no grupo dos raros, que você liga lá e faz perguntas para eles e eles prontamente te atendem. A Roseli tem uma história a Roseli não é rara, mas ela é rara por outros motivos. Ela é rara porque ela tem familiares, mas isso eu vou deixar para que ela conte para vocês. Ela tem familiares com doenças raras e ela hoje é uma voz não só para os raros, a Aliança Rara e a Roseli, mas também em ações públicas. Então, ela está envolvida em muitas áreas governamentais para conseguir essa ajuda, esse retorno também dos órgãos públicos para os raros. Nós nos tornamos amigas, hoje somos parceiras em algumas coisas que estamos fazendo, então temos algumas ações que eu faço exclusivamente com a Roseli. E, gente, o Aliança Rara, só para vocês entenderem, eu sei que a Roseli não ia puxar muito a sardinha, mas eu vou puxar por ela. Lá no site do Aliança Rara, tem um documento descrevendo as doenças raras por profissionais, médicos. Então, vocês que estão aqui, se vocês têm dúvida, minha doença é rara ou não é, entra lá, eles têm quase um livro de informações. Então, nós como comunidade rara, nós não podemos fazer ações sozinhos, porque se você é raro, você às vezes é 1, 2, 100, poucos, né?
Então, isso passa pelo Vidas Raras, porque lá nós encontramos essa unidade para buscar ajuda. A Roseli é uma pessoa muito especial, nos atende e poderá atender vocês, né? E eu não quero falar muito mais, porque eu acho que a fala dela, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pelas palavras, Josi. A Josi, nossa, ela falando assim de mim, eu tô me achando. Tô tendo até que diminuir um pouco meu ego aqui, porque é uma pessoa que eu admiro bastante, uma inteligência, assim, fora do comum, caridosa demais. Então, eu tô realmente, assim, zerei a vida, sabe? Quando você... É muito importante para mim esse retorno. Estou muito feliz de estar falando com vocês. Então, como ela disse, meu nome é Roseli Maria, e eu brinco que eu fui atropelada pelas doenças raras, porque eu tinha 10 anos quando nasceu o meu sobrinho, filho da minha irmã, que fundou o Instituto Vidas Raras. E ele veio prematuro, com um monte de problema, em 1988. Já entreguei a minha idade completamente, agora de zerar a vida já acabei comigo. E aí, naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tem, a gente só tinha boa vontade, né? Só que ninguém para uma mãe, seja ela da idade da pedra, seja ela com internet, seja ela sem internet. A mãe tem um quê a mais ali que muda qualquer história, né? E a minha irmã tinha 21 anos e tinha certeza que tinha alguma coisa errada com meu sobrinho, e todo mundo dizia que era coisa da vida dela, da cabeça dela. Minha mãe tinha 6, eu sou a 6ª filha, e dizia, coisa da sua cabeça, você, 21 anos, nunca teve o primeiro filho, mas ela sentia que tinha algo estranho. E ela foi procurar. Nisso, realmente, os sintomas começaram a vir. Mas a gente sempre acredita esses sintomas a alguma circunstância, né? E ela não. Ela sabia que tinha algo errado. Então, eu era a criança da casa, eu não tinha responsabilidade com o trabalho, e aqui em Itápolis, onde a gente morava na época, né? A gente não tinha condições, então tinha que ir para USP de Ribeirão. E eu é que ia com ela, porque eu podia faltar da escola. Então eu ia, segurava o Niltinho no colo, enquanto ela ia atrás de médico e implorar a consulta, porque para você ter uma hipótese diagnóstica, você tem que ter um encaminhamento. Ela só tinha uma intuição e sintomas que eram comuns a qualquer coisa. Então ela não era acreditada. E aí precisava acontecer algo pior para que alguém olhasse com atenção para aquela criança. Resumindo muito, quando ela conseguiu consulta, ela já estava grávida do segundo. Eles são muito próximos, é 1 ano e 3 meses de diferença, e para mim era uma alegria gigantesca a falta da escola e ir para a USP e ficar com os meus sobrinhos. 2 crianças, né? 3 comigo. Por isso, eu sei das doenças raras desde o começo da minha vida. E aí eu fui crescendo junto com eles e vendo o sofrimento dela, porque logo que conseguiu uma hipótese diagnóstica, também conseguiu uma sentença de morte. O seu filho não vai passar dos 3 anos. Se for a doença que a gente está pensando, não existe cura, não existe tratamento e não existe nem literatura em português. Não tínhamos Google Tradutor, né? A gente tinha uma Barça dificílima de ler, e ela foi atrás de aprender tudo para poder ler as literaturas em inglês do que era aquela doença tão estranha. Mucopolissacaridose. E não havia exame no Brasil, não havia médico especialista, mas ela falou, se veio para mim, eu vou atrás.
um médico da USP havia voltado de um congresso internacional, que nesse congresso havia um estudo de caso, e a criança sempre tem a face sindrômica na mucopolissacaridose. Então, o que aconteceu? O médico reconheceu aquelas semelhanças na face. E aí ele disse, acho que é, mas temos que mandar o exame para o Canadá. Então era assim, tudo muito demorado, tudo muito difícil. O médico que só tinha visto uma vez, procura o outro médico e manda carta para cá e manda ofício para lá. A ligação naquela época, vocês sabem, né? Uma ligação internacional era uma fortuna na vida, mas havia uma necessidade de urgência. Então, a minha irmã foi atrás. Aí o médico já disse, olha, tenho quase certeza, falei com todos os meus amigos no exterior, que é mucopolissacaridose, mas não sabemos ainda qual, porque são 6 tipos, na época eram 6, hoje já são 9 catalogados. Aí ele disse que ia poder procurar, mas não sabia muito o que fazer. Só dar conforto mesmo para essas crianças, muito conforto, porque elas iam morrer de um jeito muito ruim, que é os órgãos vão crescendo e o corpinho vai ficando igual. Então, eles morrem sufocados com os próprios ossos. Os órgãos internos incham muito, a coluna é muito envergada, as mãozinhas são em garra, a insuficiência respiratória é grande. Eles já vêm com adenoide de fábrica, é uma coisa assim, que eles sofrem muito. Eles vomitavam todo santo dia. E eles eram os amores da minha vida. Nossa, como eu sou uma tia, assim, apaixonada mesmo. E eles quiseram que ela abortasse, e ela disse que não, primeiro, porque nós somos muito católicos, e segundo, que ela falava assim, tem propósito, há um propósito, eu não vou abortar. E aí nasceu o Dudu, então nós tínhamos o Niltinho e o Dudu, e, de fato, o Niltinho veio a falecer aos 6 anos. Eu tinha 16, foi logo no meu vestibular, eu prestei faculdade para comunicação, e tudo me levava realmente a lutar por isso, né? Então, eu entrei na faculdade na época em que a internet veio, e meu cunhado era TI, e ele usava a internet que ele tinha acesso, enquanto ninguém tinha, ele tinha, então ele inscrevia meu sobrinho, o Dudu, que era o que estava vivo, em todas as pesquisas clínicas de mucopolissacaridose do mundo. E ele conseguiu, um dia, uma resposta de uma pesquisa clínica, e houve a possibilidade de trazer essa pesquisa clínica para o Brasil. Então, ele e mais outros pais se juntaram, batalharam muito em zilhões de e-mails e cartas em inglês para provar que o Brasil poderia receber essa pesquisa. E eles conseguiram. E essa pesquisa veio para o Brasil em 2012. Não, 2002, desculpa, 2002. Nessa época, eu já estava prestes a casar. Olha quanto tempo que a gente está falando, né? E o Dudu, meu sobrinho, o que ficou vivo, ele já tinha perdido a visão, a audição, ele já tinha perdido quase tudo que ele tinha para ser uma pessoa funcional. Só que ele tinha uma alegria de viver, gente, uma alegria de viver, uma pilantragem, uma delícia de criança. E ele já não tinha mais tempo, sabe? Ou era essa pesquisa, ou ele faleceria. E nós tivemos uma graça tão grande, que no ensaio duplo cego, não sei se vocês sabem o que é duplo cego, mas assim, algumas crianças recebem o placebo, que é não é um medicamento, que é um comprimido, sei lá, com farinha, não sei,
talvez a Josi, é nada, né, Josi? É nada. E outros, Eles fazem algumas misturas que parecem o medicamento, mas ele não tem efeito nenhum. não é nada. Não é Pode nada. ser até tangue. É E, tangue. e uma outra turma recebe o medicamento de fato. Só que ninguém sabe quem está sendo contemplado pelo medicamento e quem não está. E por que isso? Porque a ciência quer ver se aquilo é realmente um fato, que pode ser que eu esteja tomando, e eu tenha tanta fé que eu esteja tomando, que eu comece a melhorar os sintomas, camuflar os sintomas, né? Acontece muito em pesquisa. Então, nas pesquisas, todo mundo é cego, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu lembro que a gente rezava muito que o Dudu não pegasse o placebo, porque ele não iria resistir. Mas a gente tinha que esperar. E o Dudu melhorou muito durante a pesquisa. E o amiguinho que entrou com ele morreu. Então, a gente via que ele estava tomando, né? Ele não teve a piora, ele voltou a ouvir. Ele não voltou a enxergar, mas os órgãos internos diminuíram. Ele voltou a ter um pouquinho mais de capacidade pulmonar, uma capacidade respiratória, uma capacidade cardiorrespiratória. Ele passou a crescer, ele cresceu 2 centímetros, o que na mucopolissacaridose é um avanço gigante. E Dudu sempre teve um QI muito elevado, e ele sabia retratar cada melhora interna dele, mesmo tão pequeno. Me casei e segui trabalhando, mas eu trabalhava em outra área, só ajudando a minha irmã, até que eu tive um câncer e eu fiquei um tempo parada em casa, e o meu sobrinho veio passar férias comigo e a gente começou a divulgar no Orkut e no Twitter. O nome dele era Dudu e Amigos, porque ele queria divulgar a mucopolissacaridose. E, gente, foi uma coisa assim absurda, porque existiam 30 pacientes cadastrados. Em 6 meses de divulgação, a gente já foi para mais de 100. E, assim, estava brotando paciente do chão. A gente descobriu o quê? Que a informação era rara. Mais rara que a doença. A gente descobriu até que pela face sindrômica, algumas pessoas falavam assim, olha, meu irmão morreu tal, 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 tal. Ele era muito parecido com esse seu sobrinho. E aí a gente foi investigar a história daquela pessoa e viu, tudo indicava que essa criança tinha mucopolissacaridose. E aí a gente decidiu que eu ia começar a ser voluntária no marketing do instituto, da associação, que na época era Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Só que a gente começou a desenvolver um trabalho tão bom, a gente conseguiu trazer o exame de mucopolissacaridose para o Brasil, então as crianças não precisavam mais coletar e enviar o material para fora, o que demorava horrores. A gente batalhou em Brasília e conseguiu fazer com que o medicamento fosse incluído no SUS, o que também foi uma vitória absurda, porque para o meu sobrinho conseguir o medicamento de alto custo dele, que há muito tempo atrás era 100 mil por mês, foi uma vida, muita gente morre na fila de espera. A gente conseguiu criar um protocolo de atendimento, né, de diretrizes. A gente foi conseguindo tudo isso. A gente, que eu digo, é a associação. Só que muitas doenças nos procuravam, então a gente decidiu virar um Instituto Nacional de Apoio à Pessoa com Doença Rara, e não mais uma associação estadual, e não só de mucopolissacaridose. E usar todo o nosso know-how para outras patologias. E com isso a gente cresceu de uma maneira absurda em pouco tempo, porque a internet nos dá isso, né? A internet nos leva a lugares onde a gente nunca imaginou. O problema a gente começou a andar
muito longe, mas não tinha perna para isso. Então, a gente precisava crescer mais. Já não dava para ser um trabalho voluntário de pouco tempo. Então, a gente acabou nos tornando mesmo trabalhando na associação, mesmo que ganhando muito pouco, mas se dedicando exclusivamente a isso. Foi aí que eu me especializei em comunicação para ONGs. E fui me especializando em doenças raras, que é um nicho muito pequeno. Assim, a gente vai pegando, né, o nicho da saúde, aí tem uma bolinha assim, das minorias, então você coloca lá as minorias das doenças crônicas, das deficiências, dentro dessas minorias você coloca a bolinha da doença rara, porque mesmo sendo 13 milhões de pessoas no Brasil com uma doença rara, nós somos divididos de 6 a 8 mil doenças. Então, a doença, por exemplo, Ehlers-Danlos, a síndrome da nossa querida Josi, na comunidade dela, hoje, ela encontra bastante gente, mas são pouquíssimos no Brasil. Não dá para você trabalhar com a medicina baseada em evidências, por exemplo, porque não há dados suficientes para uma evidência. Quando você encontra com a Ieda, por exemplo, mãe do meu muso inspirador, que é o Felipe, você sabe que o Felipe tem Dandy Walker, tem outras várias patologias, e essa junção dessas patologias faz ele ainda um pouco mais raro. Não tem crianças na mesma situação que o Felipe, sabe? Tem crianças com Dandy Walker, tem criança com síndrome eu nem lembro todas as doenças do Felipe, mas assim, mas não tem nenhuma criança que tenha as doenças juntas com as comorbidades que criaram nele para que ela tenha uma evidência de como tratar o Felipe. O Felipe ao mesmo tempo em que é o paciente, também é a cobaia para crianças futuras. O meu sobrinho foi cobaia a vida toda. Ele é um dos mais velhos de mucopolissacaridose dentro da situação dele. Digo assim, dentro do quadro clínico que ele se encontra. Só que hoje, crianças que entraram nessa época que a gente começou a divulgar, que hoje já estão moços, né? A gente vê crescer, eles não perderam a visão nem a audição, como o meu sobrinho. Meu sobrinho é menor do que o meu filho de 10 anos, bem menorzinho, e essas crianças já estão com 1,80 m. Meu sobrinho não tinha condições de andar 100 metros, essas crianças andam de bicicleta, porque eles tiveram um tratamento cedo, eles tiveram um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, e para que isso fosse possível, teve cobaias lá atrás que foram estudadas. Então, hoje, acontece, por exemplo, com o meu sobrinho e com várias outras pessoas, inclusive em Ehlers-Danlos, da Josi, que a Josi ainda não quis só Ehlers-Danlos, ela tem uma Ehlers-Danlos beta power, sabe? Assim, a dela é ainda mais rara. Nós estamos dando a cara a tapa e dando literalmente o nosso corpinho para que as pessoas descubram em nós com os erros que cometem conosco, para que as outras pessoas que virão não passem por isso. E é muito desafiador, é muito temeroso, mas é muito necessário. O Niltinho, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele passou por centenas de coisas difíceis na vida. E ele morreu numa anestesia. Porque, infelizmente, crianças, adultos com mucopolissacaridose têm um jeito correto de anestesia, porque eles têm alergia. E na hora que ele começou, ele estava com uma broncopneumonia e ele começou com falta de ar e ele foi ser entubado, o que aconteceu? Aplicaram anestesia e a traqueia fechou. Então, ele teve várias paradas cardíacas e faleceu. Talvez ele viesse a falecer mesmo da broncopneumonia, porém, naquele erro ali,
a gente descobriu uma coisa fundamental para salvar todas as vidas que viriam depois. E hoje a gente tem uma cartilha explicando sobre anestesia. É o que a gente chama de fazer do limão uma limonada. A gente tem um limão, ele é azedo, ele é difícil de engolir, mas ele não precisa ser só ruim, né? Ele pode vir a ajudar outras pessoas. É uma escolha nossa, porque perder a gente já perdeu. Então, que pelo menos a nossa dor da perda possa consolar corações de alguém que não vai perder mais. Então, esse é o trabalho de uma associação de paciente que vive para cuidar de uma pessoa com doença rara. A doença rara, por exemplo, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas de 6 a 8 mil, e você conhece todas? Eu não conheço nem um terço delas. Todo dia chega uma doença nova para mim, e eu já tenho muito tempo, né, de doenças raras. Eu tinha 10 quando começou, eu tenho 45, eu tenho 35 anos de doenças raras. E tem algumas ainda que eu nunca ouvi falar. Tem umas que não tem nome, né? Meu filho tem deleção no cromossomo X em L. Você não sabe nem o que ela está falando. Então, não foram batizadas as doenças ainda. Você não sabe o que fazer com aquela mãe. O que você pode fazer é acolher com muito carinho e dar um conforto muito grande e dizer para ela que hoje isso pode ser um palavrão, como foi a mucopolissacaridose para mim no começo, mas que esse palavrão vai poder salvar muita gente. Então, vamos com calma. O Google exagera. Vamos tentar de tudo. Vamos lutar. Nada pode ser perdido se você tem vida. Só não tem mais jeito depois que morreu. E ainda assim, às vezes a gente consegue jeito, porque o Niltinho morreu, mas o erro da morte do Niltinho a gente aproveitou para salvar outras vidas. Vocês sabiam que só 4% dessas de 6 a 8 mil doenças raras têm um tratamento? Imagina só 4%. E desses 4%, 90% desses 4%, ou seja, quase todas as doenças, o medicamento é de alto custo e de difícil acesso. 13 milhões, 15 milhões. E ainda tem um tempo, né? Se você não consegue naquele tempo, talvez você não consiga mais. Principalmente doenças neurodegenerativas, uma vez que você teve uma perda, você não recupera. Né? Os medicamentos ainda não conseguiram ultrapassar a barreira cerebral. Então, o que você perdeu no cérebro, você não consegue mais. Aí a gente tem que correr contra o tempo, para que as sequelas não venham a ser permanentes. Todas essas doenças que eu falei, os médicos não vão estudar dentro da faculdade. Não tem tempo hábil, não é nem culpa deles. Não dá para estudar esse monte de doença. E vamos ser racionais, porque eu vou fazer um médico estudar dentro da faculdade uma doença que só comete 2 mil pessoas, se eu preciso que ele estude uma que acometa quase toda a população. Então, a gente precisa que existam, sim, matérias sobre doenças raras na faculdade, que aborde um pouco mais do que é abordado, não só em medicina, mas em todas as doenças raras, pelo menos para que a anamnese, eu até vou explicar o que é anamnese, porque eu não sei se todos aqui são profissionais da área de saúde. A anamnese é aquele exame, quando a gente chega no hospital, vem um enfermeiro e fala, seu pai morreu do quê? Sua mãe morreu do quê? Mais alguém tem problema de coração na família? Me conte um pouco sobre sua vida. Vamos ver sua pressão, aferir sua pressão, ver. É aquele que vai fazer a pergunta do que você tem, quais são seus sintomas e desde quando começou, se a sua família morreram de infarto, se tem diabetes, sabe essas coisas? Isso é uma anamnese. A anamnese do pronto-socorro é uma rapidinha, que é só para saber se você é emergência, urgência ou se pode esperar. Mas a anamnese feita num consultório tem que ser uma anamnese muito bem feita. Essa anamnese não vai dizer para esse profissional, olha, a Ieda tem a doença tal. Não, mas vai ali acender uma luzinha
de que alguma coisa está errado com a IEDA e que não é comum. Não é uma gripe, não é uma depressão, porque hoje em dia também tem isso, né? Ou a gente está com depressão, a gente está com virose, a gente está com uma gripe. Ela está vindo muito no pronto-socorro, essa pneumonia de repetição, essa dor nas costas não tem muito a ver com o que ela me relatou, não há um histórico na família, tem uma coisa errada. E ele vai saber, pelo menos, para quem encaminhar. Então, ele não tem obrigação de saber. Mas, ó, a Josiane tem muita elasticidade, uma hipermobilidade diferenciada, o eletro dela, o eco dela não está 100%, ela já tem um histórico disso, daquilo outro, não está legal. E ela já foi em vários médicos e nunca deu nada. Eu vou perceber que tem alguma coisa estranha aí? Então, eu vou mandar ela para um especialista em tal coisa. Se for coisa da cabeça dela, ele manda depois para um psiquiatra, para um tratamento terapêutico, mas e se for? Não é verdade? E se for? E a maioria das vezes é, e as pessoas não dão atenção. Então, seria realmente muito interessante que abordasse um pouco mais, com mais humanidade, essas pessoas tão recorrentes no pronto-socorro, tão recorrentes na UPA, tão recorrentes nos consultórios. Mas eles não podem estudar a fundo. Então, cria-se uma especialidade nova que vem de 2000 para cá, que é a genética médica. São os geneticistas, os especialistas em doenças genéticas. Aqueles que vão até fazer o exame de hereditariedade, vão fazer se você pode ter filho ou não, mas são eles que cuidam dessa parte genética, porque 78% das doenças raras são de origem genética. O restante é de origem viral, bacteriana, infecciosa, ambiental, autoimune, idiopática, mas 78 é de origem genética. E sabe quantos geneticistas a gente tem no Brasil? 330, para um país deste tamanho. Tocantins não tem geneticista. Para você ir num geneticista, se você mora em Tocantins, você tem que ir para Goiânia. A maioria das vezes você leva 12 horas de ônibus. Agora, os maiores polos da genética médica são São Paulo, que nós temos, ainda em São Paulo, a gente ainda é muito agraciado, porque a gente não tem só São Paulo, a gente tem Ribeirão, que é muito agraciado. Depois nós temos Porto Alegre, que é muito bom, e João Pessoa. Paraíba também a gente está, assim, muito orgulhoso. Rio de Janeiro a gente tem bons geneticistas, que são, assim, pesquisadores excelentes. E aí a gente tem outras coisas melhores ainda, que são os neurogeneticistas, que são aqueles que conhecem as doenças neurodegenerativas de cabo a rabo e a quem a gente dá um valor imenso, mas eles são pouquíssimos. Então, se no SUS você tem uma dificuldade de 3, 4, 5 meses para conseguir uma consulta no neurologista, no ginecologista, você imagina a demora para ter consulta com o geneticista? É um parto. Aí você precisa de um exame, o exoma custa 5.000. Né? Agora que está ainda barateando um pouco, mas o barateando vai para 2.500. Muito fora da realidade do brasileiro, né? Muito fora. Nós, enquanto instituto, a gente luta para que esses preços sejam barateados, para que o acesso à informação, o acesso ao tratamento, o acesso ao diagnóstico seja um pouco mais fácil. A gente lutou muito pelo teste do pezinho ampliado, a gente fez livro, fez campanha, fez propaganda, a gente saía pedindo dinheiro para tudo quanto era lado para conseguir implementar a campanha, conseguimos. Agora a gente está com uma nova empreitada. A lei foi aprovada, o teste do pezinho ampliado é para todos, mas o Brasil não tem, diz que não tem dinheiro para implementar. Nós sabemos que Nordeste, lá no sertão, eles não estão ainda nem fazendo exame básico das 6 doenças triadas.
mas nós conhecemos os problemas do Nordeste, né? Lá as crianças, antes de morrer de doença rara, elas morrem de sede e de fome. Agora, São Paulo falar que não tem dinheiro para ampliar o teste do pezinho em algumas cidades é uma tristeza. Rio de Janeiro, não é? Aí nós temos, por exemplo, Brasília, que as crianças todas nascem e já têm direito ao teste ampliado. Algumas cidades, por exemplo, como Taubaté, as crianças já nascem, na maternidade elas já têm todos os exames feitos gratuitamente e todos ampliados. Então, nós lutamos também por isso, sabe? Para que os governantes entendam, já que eles não querem entender que a vida é preciosa, que eles entendam que diagnóstico precoce traz economia para o SUS. Eu nunca vou esquecer que meu sobrinho, um dia ele falou, a gente estava levando ele numa audiência pública, ele disse, mãe, menor de idade é preso? E ela falou, não, por quê? Eu posso brigar com o deputado? Aí ela falou assim, você não vai ser mal educado, né? Ele falou, não, eu só vou responder ele à altura. Aí ela falou assim, tá bom, mas daí eu vou mandar você calar a boca fingindo que eu não gostei para eu não ser presa também. E aí ele falou para o deputado disse para ele que não ia votar a favor do tratamento dele no SUS, porque era 100 mil reais por cada criança, e com 100 mil reais ele podia vacinar toda a Amazônia de doenças que poderiam matar. E aí ele disse, não me coloque nessa situação, deputado. Não me coloque nessa situação, porque eu não tenho culpa de ter nascido com doença rara, não tenho culpa que a Constituição de 88 diz que todo mundo tem direito à vida. Coloque o senhor na sua situação de funcionário público, de uma pessoa que se candidatou dizendo que é capaz de soluções para todos nós, e crie consciência de que eu tenho o mesmo direito que as crianças da Amazônia, e que se vocês não roubarem tanto, nós dois podemos ter os nossos direitos. Aí o deputado bateu na mesa e ele disse, e digo mais, o senhor não precisa se ofender se o senhor não rouba, mas o senhor precisa entender o seguinte, há um dinheiro destinado à saúde, e a economia de um diagnóstico precoce é tão grande, tão grande, tão grande, que vai até sobrar para fazer festa depois, se é que o senhor me entende. Então, eu nunca esqueço disso, porque ele, tão pequeno, ele já tinha consciência, aquela consciência que toda dona de casa tem. Se você evitar o problema, você vai economizar muito mais, não é? E aí, ele dizendo isso, ele conseguiu os votos, e a gente conseguiu na época que o medicamento fosse para consulta pública e fosse incluído no SUS. Matemática básica, né? O teste do pezinho ampliado, quando feito, faz com que a criança evite um monte de internação, um monte de exame à toa, um desgaste absurdo dos pais que não vai ser necessário, noites e noites sem dormir, sem dor, né? E com dor que não vai ter. E tudo isso porque a gente precisa lutar até pelo básico do básico do básico. Então, eu até comentei com a Lia que eu ia contar a minha história, mas na minha história estava toda a história das doenças raras juntos. Chegando em 2022, eu já mãe de um menino lindo e maravilhoso, amigo do Felipe e da Ieda, que está aqui nos assistindo. Os dois são pilantras juntos, quase da mesma idade. E eu percebo desde sempre que meu marido tem algumas coisas que são estranhas. Desde 8 anos que o meu marido tem sintomas, passa nos melhores médicos e não melhora. E na pandemia isso ficou ainda muito evidente, sabe? E aí eu falei, não, chega, a gente tem que ir atrás disso. Não é possível. Ah, mas eu já passei pelos melhores psiquiatras, melhores neuros, melhores que a gente fala esse neuro é tão bom, custa 2 mil reais a consulta. Aí você vende o que você não tem e você paga acreditando que ele realmente vai trazer algum conforto, né? Mas aí a gente descobre que nem todo bom neurologista é um neurologista especialista.
E porque as doenças raras também têm isso. Não é qualquer médico, é um médico que entenda, ou pelo menos um médico empático que encaminhe. E aí a gente descobriu em 2022 que meu filho e meu marido têm síndrome de Tourette, que é uma síndrome neurológica. Por isso que eu fui atropelada pelas doenças raras, porque eu já tinha os sobrinhos, né? Já era a tia dos raros. Agora eu sou a tia, a mãe e a esposa. Sempre falava: você tem filho com doença rara? Não. Você tem alguém com doença rara? Só o meu sobrinho. E aí agora minha irmã, a que fundou o instituto, tem o leiomiossarcoma, que é um câncer raro, bem raro. Então também sou irmã. Ou seja, eu não tenho para onde correr, não. Tá? Onde eu corro, tô com doença rara. É missão mesmo, né? E baseado nessa história toda que eu contei para vocês, eu sou uma pessoa, eu sou artista, né? Eu desenho, eu escrevo, eu canto. Então, a minha maneira de sofrer é desenhando, é escrevendo. E eu fui escrevendo todas as frases que eu ouvia das mulheres com quem eu convivi. A gente criou um projeto chamado Mulheres Raras, que eu tenho a honra de dizer que a Josi é uma das ganhadoras, super, sempre super votada, super indicada, merecidamente vencedora. E por que as Mulheres Raras é um projeto que foi necessário fazer? Porque 72% das mulheres, 78% das mulheres, são abandonadas pelos companheiros ou pela família quando tem uma doença rara ou uma deficiência. E aí eu vi durante todo esse tempo, a minha irmã não foi essa estatística, graças a Deus, ela tem um marido maravilhoso, mas durante toda a vida eu fui vendo essas mulheres sofrendo o pão que o diabo amassou, porque é a angústia, né? Elas perdem até a própria identidade, não dá tempo de ser mulher, porque tem que cuidar de uma criança cheia de especificidades, precisa trabalhar, ainda é abandonada pelo marido, tem que ser o arrimo de família, tem que ser o provedor, tem que ser o psicólogo, tem que ser tudo. E aí eu vejo que ao mesmo tempo que elas são tão frágeis, sabe? Que qualquer coisa elas estão abaladas e jogadas e cheias de dor, essas mulheres são uma leoa, são leoas, sabe? Como é que a Josi conseguiu se formar em tanta coisa, chegar com tanta inteligência, chegar onde ela chegou, com tanta dor que ela sentia? Eu tenho certeza que ela se acostumou com a dor. Eu pensava, como é que a Ieda consegue trabalhar? A Ieda trabalha, gente, mas ela teve uma época, Ieda, eu vou falar, eu dou aqui para todo mundo, viu? Teve uma época que o Felipe convulsionava e ficava sem oxigênio, ela põe um relógio para despertar a cada 20 minutos para olhar e ver se ele não estava roxo. Aí a mulher acordava, quer dizer, ela nem dormia, mas quando ela acordava, ela se maquiava, fazia a unha, porque ela falava assim, jamais saio de casa sem minha feita e batom no rosto. Eu estava morta de ouvir a história dela e ela de batom para ir para o trabalho. Aí eu falava, de onde que ela tira essa força? De onde que vem isso? Aí ela dizia, o Felipe não vai ter uma mãe feia. O Felipe, não sei o quê. O Felipe nunca se importou, porque a mulher da vida dele é essa mãe. Mas ela não se perdeu. Então eu falava, não é possível, sabe? A força da minha irmã perdeu um menino, no outro dia ela estava no consultório dizendo, não vou perder o outro, o senhor vai me atender. Acabei de enterrar um menino, você vai me atender. Eu nunca esqueço, eu subi com ela no quarto, ela procurando, a roupa que ia enterrar o filho. Meninas, era só meu sobrinho ali, com a graça de Deus, não era meu filho, mas você não tem noção do que é a dor de procurar a roupa que você vai enterrar teu filho. E ela, vamos pôr o tênis de luzinha do Mickey, que ele ama, ele tem que ir embora com esse tênis de luzinha. Enquanto ela falava isso, ela falava, e vou separar a roupa do Dudu, porque ele tem consulta e ele não pode perder. E eu falava, você não está em condições. E ela,
foi 6 meses para conseguir essa consulta. Eu vou enterrar o Nilton e vou levar o Dudu na consulta. Da onde veio essa força, gente? Então, eu fui anotando todas essas frases dessas mulheres. E um dia que eu estava muito mal, porque a gente perdeu uma criança, e a mãe consolando a gente, e aí essa mãe foi abandonada, porque, segundo o marido dela disse para mim, ela tinha dor demais e tinha engordado demais, eu tinha vontade de perder meu réu primário batendo nele, mas eu não podia. E aí eu escrevi uma letra de uma poesia, mandei para o Landau, que é cantor, e ele fez uma música. E a música ficou sensacional, não é porque é minha não, mas ficou. E eu falei, as minhas Linda, amor. meninas, é linda, as minhas meninas que eu conheço, as minhas inspirações têm que estar nesse clipe. Na época, eu não conhecia a Josi, então eu culpo a Josi por isso, porque eu não a conhecia na época, porque ela poderia estar no clipe. É uma mágoa que eu tenho da Josi. Mas a Ieda tá no clipe. Os únicos homens do clipe são os 2 filhos da Ieda. Por quê? Porque eu quis mostrar essa mãe que tem 2 filhos, aquele que não tem doença rara e que precisa de atenção, porque o outro que tem doença rara toma toda a atenção da mãe. E todas as mulheres que estão ali são mulheres com doença rara, mães de crianças com doença rara, que estão no seu dia de glória. Felipe gritava para cantar, não foi ele gritava. Ele estava assim, uma loucura naquele dia. E esse clipe é a coisa mais linda do mundo, que eu vou pedir para Lia, ou para. Esqueci seu nome, perdão. Viviane, já Para estamos preparando. Viviane preparar. E eu queria fechar, antes das perguntas, que vocês reparassem na letra da música. Na época, eu não vou esquecer, e é a primeira vez que eu falo isso, que a Ieda falou assim: você tem que participar desse clipe. E eu disse: eu não, eu sou só uma tia, não sou mãe de Raro, nem sou rara. E ela: mas você tem que participar. 2 meses, 3 meses depois, eu soube que eu era mãe de Raro, poderia ter participado, Ieda. Então, queria pôr o clipe para vocês, depois estou aberta a qualquer questionamento que vocês tiverem. Só um minutinho que a gente precisa trocar o anfitrião aqui para conseguir compartilhar, tá? Só mais um minutinho, gente. Probleminhas técnicos, mas estamos resolvendo. Se você quiser passar alguma pergunta enquanto isso, eu estou à Isso, disposição. Lia, direciona as perguntas enquanto a gente só resolve aqui o vídeo, por favor. Estava olhando o chat aqui, né? Se alguém mandou alguma pergunta pelo chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém gostaria, pode abrir o áudio e a gente te escuta aqui para que a Roseli possa responder. Roseli, eu vou perguntar, que eu acho que isso já vai ser bom para
para responder para todo mundo, né? Em relação a políticas públicas. Eu sei que você está envolvida nisso, né? E no meu caso, eu vou puxar um pouco a sardinha, não só para Ehlers-Danlos, mas de trazer políticas públicas também para municípios menores e um direcionamento dessas pessoas com raros. Por exemplo, aqui na minha cidade, Sertãozinho, eles encaminham para a USP, mas o encaminhamento é muito demorado, né? E hoje nós não tem aqui muito específico não tem um atendimento integrado, né? Para te olhar como um todo. E isso é uma dificuldade no atendimento, porque eu desloco cervical, cotovelo, maxilar e várias partes do corpo. Então, se eu desloco o maxilar, vai para o buco. Então, eles teriam que me olhar como um todo. Fala um pouco aí das políticas públicas, porque eu sei que você está bem envolvida aí. Nós temos uma dificuldade gigantesca nas doenças raras, que é o indivíduo ser olhado como um todo. Porque todos eles são muito sintomáticos e precisa de uma equipe multidisciplinar. Até a gente diz que, junto com o diagnóstico de uma doença rara, já tinha que vir o encaminhamento para terapia psiquiátrica. A gente precisa de um psicólogo por tudo que a gente vai enfrentar. Às vezes, nem é uma questão de enfrentar dores horríveis, mas demoras horríveis, né? E falta de apoio também, e falta de tudo. Então, nós estamos, assim, lutando muito por vários tipos de, de leis que possam nos proteger e nos amparar. Como, por exemplo, trazer, que seja obrigatório em quilômetros, assim, tantos quilômetros ter um centro de referência de doenças raras. Um local onde você tenha todo o acesso ali, sabe? Porque, como você disse, Josi, você às vezes desloca tem que ir para um lugar, depois tem que ir para outro lugar mais longe ainda. E assim, perde dia de serviço, perde o dia inteiro, perde N coisas enquanto está se tratando. É impossível manter uma vida normal e tratar ao mesmo tempo. Crianças como o Felipe, que tem várias doenças raras, ele trata na Unicamp, ele trata em Mococa, ele trata em Ribeirão. Não é justo, sabe? É até uma falta de senso da própria prefeitura que encaminhar para tantos lugares diferentes, porque vai gastar até mais dinheiro. Precisava ter um local que atendesse num todo, mas não tão longe. Sabe que igual áreas verdes, que é uma lei que tem que ter área verde depois de tantos quarteirões, tantos metros quadrados, tem que ter uma área verde. O centro de referência deveria ser tantos quilômetros, tantas cidades tem que ter um centro de referência. A gente está apresentando um projeto desse. A gente está apresentando um projeto também de assim, dividir por doenças sistêmicas, metabólicas, neurodegenerativas, sabe? Que a pessoa pudesse ter, junto com a sua consulta, também a sua reabilitação. Que a pessoa pudesse ter a dignidade de volta. E também nessas condições, que pudesse ter para a gente um olhar um pouquinho mais atencioso para as faltas que a gente tem. Por exemplo, a gente não tem um acesso à educação, porque uma criança com alguns tipos de patologia, ela não consegue estudar. Se ela estuda, ela tem uma dificuldade maior. Então, ela vai ter ali um atraso muito grande na educação dela, mesmo que ela seja contemplada com um cognitivo muito bom, mas porque ela não teve a oportunidade de ter acesso a essa escola, já que ela tem tanta dificuldade de locomoção, a saúde dela não permite. Então, a gente queria um olhar mais atento na educação, um olhar mais atento no mercado de trabalho para essas pessoas com doenças raras, que tivesse um acesso melhor às universidades,
porque nós temos pessoas, por exemplo, com as doenças neurodegenerativas mesmo, que o corpo não obedece, mas ela é completamente lúcida, e às vezes com um QI avançado. Ela pode ser muita coisa na vida ainda, né? Ela não pode se limitar a um corpo que não a obedeça, e é injusto que ela não tenha essa condição de estudar. A gente quer apenas o que nos é de direito, né, Josi? Que olhem para a gente e que criem políticas públicas para isso. São milhares de projetos que já foram enviados, muito bons, mas eles ficam parados. Então, o que a gente precisa? O que eu acho que a gente precisa, Josi? Nós precisamos de um empenho maior de toda a sociedade civil. Porque, como raros, a gente pode muito pouco, mesmo que sejamos 13 milhões. Nós somos muito desacreditados. E muitas vezes não temos as condições de ir até o local. O corpo nos impede. Então, nós precisamos que a sociedade civil se una para estar conosco, porque todo mundo está sujeito a uma doença rara. A doença rara não é só aquela que a gente nasce, não, a gente desenvolve ao longo da vida. Então, nós precisamos que a sociedade civil nos olhe e nos ajude a chegar nesses lugares. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque é tanta coisa para falar, né? Falar sobre o Linha Rara, Josi, você tocou nesse assunto. Nós temos uma Linha Rara. plataforma chamada Linha Rara, que eu tô com dificuldade aqui no chat, então se alguém puder pôr no chat é 0800 006 7868. 0800 006 7868. Então, você tem alguma dúvida sobre uma doença rara? Você liga gratuitamente nesse telefone de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, da 1 às 17. Aí você fala, eu tô com uma dúvida dessa doença rara, eu sou paciente, eu quero encontrar uma pessoa com essa mesma doença. A gente tem um banco de dados com pessoas que se disponibilizaram. Ó, pode dar meu contato para se aparecer. E a gente troca essa informação. Ah, eu queria uma associação de pacientes. Nós temos lá, que tem Aliança Rara, nós temos 94 associações e grupos de apoio. Se não tiver uma associação, a gente procura para você. Então, a gente, ó, vou Pode pedir repetir seu o número, Roseli? Eu estou tentando digitar aqui no chat. 0800 006 7868. Aí você quer encontrar um médico próximo à sua casa. Você mora lá em Piraporinha do Norte e você precisa de um neuroespecialista em distonia. Então, a gente vai procurar para você um particular perto de você, um do SUS perto de você, que seja especialista naquela patologia, na distonia. Aí, você é um profissional de saúde, apareceu para você uma criança com Ehlers-Danlos, e você não, mesmo sendo um médico, você não tem autoridade para falar sobre essa patologia. Então, você vai ligar lá e falar assim, o que você pode me dar dessa patologia? Porque essa pessoa que está aqui, ela não tem condições de ir para São Paulo tratar. Então, o que a gente vai fazer? Uma ponte entre você e esse profissional que é especialista. E aí, esses dois profissionais vão se conversar para tratar aquele paciente. Você é fisioterapeuta e quer material para lidar com Ehlers-Danlos porque você não entende. Talvez eu não tenha um fisioterapeuta para te indicar, mas eu vou te indicar a Josi, que tem anos e anos e anos de Ehlers-Danlos, muita informação, e ela pode te ajudar com algumas coisas, pelo menos com o que já erraram sobre ela. E, eu tenho um filho que nasceu agora com essa doença e eu estou perdida e desesperada. Vou colocar você em contato com uma outra mãe e você vai ver o quanto que é acalentador ter alguém que já passou pelo seu problema. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, meu filho tem mucopolissacaridose, eu estou desesperada, no Google diz que ele não vai viver tantos anos. Eu falo, eu tenho um sobrinho de 33. Aí a pessoa fala, mas ele deve ser um vegetal. Eu falei, é um vegetal que tem 2 graduações, uma em Direito e uma Administração,
e que passou num concurso público e trabalha na prefeitura de Guarulhos. E é a coisa mais linda e terrível do mundo. Tem 1,5 m, é deficiente visual, porque tomou remédio muito tarde, tem um monte de limitações, mas não parou de viver. E conheço também um monte de criança que começou a tomar o remédio bem mais cedo e não tem comorbidade nenhuma. Quando uma mãe ouve isso, ela ganhou na loteria, né? Ela ganhou na loteria. Então, o Linha Rara é essa ponte. Pode, sempre que você precisar, tem uma dúvida, pode dar o telefone do Linha Rara. Ah, não estou conseguindo falar no Linha Rara, porque às vezes, gente, esse negócio é 0800, é muito complicado para a gente também, sabe? Ou a gente fica com dificuldade enquanto a gente está atendendo uma linha, e às vezes a mãe fica 1h40 no telefone, vocês não têm noção do quanto que é. Fica ocupado e a pessoa não consegue falar. Então vai lá no Instagram do Vidas Raras, fala, Roseli, não estou conseguindo falar lá no Linha Rara, e eu resolvo para você. Entendeu? É isso. Vocês têm e-mail também que atende pelo Linha Rara. É o linharara@vidasraras.org.br. Olá, ó, nós vamos tentar compartilhar aqui o vídeo. Caso a gente não consiga, daí a Lia vai tentar pelo dela, tá? Então. O Instituto linharara.com.br, né? Só .com? Não, .org. É .org. Então ele já vai ajustar aqui no chat. E eu vou aqui Obrigada. preparar o vídeo. Vamos ver se dá certo. Vocês veem a tela? Sim. Eu não consigo ampliar a tela. Eu Eliane, vou... Oi? Ele não me pode falar. permite. É que ele não está me permitindo ampliar a tela para ficar só a tela do vídeo. Tá saindo muito pequeno aí para vocês? Eu creio que dá para ver, Viviane. Depende se tiver texto muito pequenininho, muito miudinho. O texto é só no comecinho, que é mais são alguns minutos para a pessoa ler, vai ficar sem nada, mas pode seguir, pode até pular o texto. Vamos ver então se o som vai estar certinho. Ô, Vivi, eu acho que dá para todo mundo ver e depois compartilha o link pelo grupo para que todos vejam no YouTube. Pessoal, está saindo som para vocês e a imagem? Não. Não? Agora apareceu uma imagem aqui, mas o som não estava. Não, o som não está saindo a imagem. Lia, eu vou mandar o link para você e colocar de anfitriã. Vamos ver se pelo seu dá certo? Eu tô aqui, eu vou tentar. Eu até vi que tem como eu colocar de anfitriã. Peraí que eu tô.
Abrindo aqui, ó. Compartilhar. Só... Ah, tá. Somente o anfitrião. Isso. Me coloca de Isso. anfitrião, vamos ver se eu consigo. Tá, então eu vou ensinar aqui. Mas eu acho que você deve ter feito a mesma coisa que eu vou tentar. Vamos lá, eu lá. vou te colocar então de anfitriã para ver se dá certo. Tá. Tá, você já está de anfitriã. Entendi. Compartilhar tela. Só um minutinho que ele tá carregando aqui na configuração. Achei. Ok, vamos lá. Vamos ver se aparece aqui para vocês. Eu tô com. Peraí. Aparece a tela inteira? Sim, tá aparecendo. Sim. Sim, vamos ver se o som sai agora. Demora um Só o som. pouquinho, mas demora um pouquinho Pode- para ter o som mesmo. Pode tá. pôr para frente. Tá sem som. É que eu, Não. Por que será, Som? né? No meu Eu acho- toca. para mim aqui também estava tocando. Eu acho que nós vamos ter que fazer pelo notebook. Vamos tentar aqui pela última vez aqui no Note. Se tiver alguma pergunta enquanto a gente conecta aqui no Note. Lia, devolve o anfitrião, por Eu favor. vou responder para, acho que é Eliana, né? Eliene. Eliene, nós temos duas associações, a de Prader-Willi e a de Angelman. As duas são excelentes, com pessoas super competentes, amorosas, e elas até, inclusive, elas têm acesso ao exame de confirmação, que é gratuito. Então, você me procura, por favor, pode pedir para Lia, ou não sei quem você tem acesso, pegar meu contato, me manda mensagem no meu WhatsApp e eu te mando o contato dessa pessoa, tá bem? Ah, você tem exame, você está agendado para o dia 28. Você... Ah, legal. Mas você quer, eu posso te passar o contato dessa mãe, dessas duas mães que têm associação, porque elas têm cartilhas, elas têm acesso a todo tipo de informação, até de fora, sabe, do exterior. Elas têm um grupo de apoio, elas têm acesso a todo tipo de direito que você possa ter. Então, me procura que eu falo com você, tá bem? Eu não tô vendo a Eliana. Eliene, tá aqui. Agora eu acho que vai dar certo o vídeo. Depois eu te mando o contato da Roseli, tá bom? Todos estão vendo. Ele é brisa leve que relaxa. Do nada vira ventania e não se abala. Pode
com seus cabelos e dispara o coração. Ela é calmaria que vira furacão. Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, tão rara. Ela parece frágil, dolorida. Tudo é tão difícil e fica sem chão. Respira fundo, sente o sol, encara o dia. Coloca a dor no bolso, é só alegria. Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, tão rara. Ela sabe que quem foi embora perdeu o brilho e a força. Mas é melhor assim, se é o começo e não o fim. Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, tão rara. Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, nunca para. Que força é essa e de onde ela vem? Ela é rara, tão rara. Tão rara. Deu para assistir certinho? Deu! Muito Legal. lindo, nossa, muito bonito mesmo. Parabéns, Roseli, pelo seu trabalho. Nossa, maravilhoso, assim, acho que vai ajudar muita gente, não só as que estavam aqui, né, assistindo essa live, mas as que vão assistir ainda, porque nós vamos compartilhar, né, o vídeo, né? E eu estou muito feliz, assim, aprendi muita coisa aqui, viu, Roseli? De verdade, eu não sabia que tinha um 0800, eu não sabia que tinha como a gente entrar em contato. E assim, no meu trabalho eu recebo muitas pessoas, né, que às vezes vêm com esse susto do diagnóstico, né? Eu acabei de receber um diagnóstico, até esses dias a minha amiga aí, a Eliane, né, veio conversando comigo, e agora? Acabei de descobrir que meu filho tem uma doença rara, né? Tá em investigação. O que que eu faço? Além do autismo, ele também é raro. E agora, né? E a gente fica perdido mesmo, né? De onde encontrar outras pessoas que também passam por essa situação, justamente por serem raros. Então, onde a gente encontra, como a gente consegue compartilhar informações? E acho que, nossa, isso ajuda muito. Isso, né, informação é potência, né? É potência. Então, foi muito importante a sua fala aqui. Eu queria agradecer demais. E queria contar com você, né? Sempre que a gente precisar aí, a gente poder ter esse contato direto aí, sabendo agora que tem esse trabalho maravilhoso aí. Seu, obrigada mesmo, viu? Vai ser um prazer. Pode usar e abusar o que eu puder. Eu ajudo, o que eu não puder, eu encaminho. A gente faz essa ponte sempre.
Posso colocar só uma coisinha em pauta aí? Eu sei que nós estamos no mês dos raros, né? E esse mês dos raros é por quê? Porque tem anos que não tem um dia no mês, né? Por quê? Porque isso é raro, né? Não acontece sempre. Mas, como a gente está no mês dos raros, eu queria até propor para a Roseli falar de algumas ações, né, que estão sendo feitas, e eu vou falar de uma que depois eu posso disponibilizar para vocês. Em Goiânia vai ter um simpósio do HE com geneticistas, né? E a gente vai ter uma parte online, uma parte presencial, porque a genética faz parte dos raros aí, né? Faz parte da gente tá trabalhando. Nesse mês, se vocês entrarem no Instagram do Vidas Raras, tem muitas postagens. Eu vi uma postagem agora, Roseli, que a Braced já está lá nos posts da Vidas Raras. E queria pedir uma coisa a vocês. Os raros, eles dependem muito da ajuda de divulgação. É. Muita da divulgação. Esse mês, a Abraced, a associação que eu faço parte, a zebrinha vai se vestir com as cores das doenças raras, vai ser postado agora no dia das doenças raras, a zebra com as cores, nós montamos. E assim, e acolhimento, gente, porque a gente vai para esses centros e a primeira coisa que eles falam para a gente é que não tem cura. E a segunda coisa, você quer um remedinho para depressão? Quando eles não sabem mais o que fazer, eles te dão um remedinho. Então, de acolher todos, todos. E com o grupo dos raros de Sertãozinho, que está com os laços de amor e com a Viviane, com a Lia, eu gostaria muito que a gente gerasse políticas públicas para as pessoas raras, um canal nessa cidade e que cada cidade possa criar os seus canais para que a gente possa ter atendimento. Não sei, eu sei de alguns eventos da Roseli, eu acho que você não vai poder falar de todos, mas Roseli, de alguns eventos que as pessoas até podem participar e do Vidas Raras. Esse ano, a gente está focado nos eventos online, porque a gente percebeu que o presencial está trazendo Covid de novo. Então, nós estamos muito temerosos, porque as pessoas com doenças raras têm uma imunidade um pouco mais baixa. Mas estamos com eventos muito bons. Por exemplo, de conscientização, a gente vai ter uma corrida inclusiva, a Corrida Nacional Inclusiva dos Raros lá em Aparecida, inclusive a missa dos raros em Aparecida vai ser tudo televisionado. Por que é importante ser em Aparecida? Porque eu sou católica? Não, porque Aparecida é a 7ª maior TV aberta do país. Ou seja, quantas pessoas vão ter acesso a essa informação? Essa corrida inclusiva não é uma corrida, é assim, é uma caminhada, o que você puder fazer naquele percurso, você pode. Inclusive, Josi, fala para o pessoal da sede se inscrever na corrida e com cartaz Ehlers-Danlos, sabe? Porque a Aparecida já confirmou que vai ser televisionado e vai para todos os programas da rede. E a gente sabe que muitas vozinhas assistem o programa e repassam a informação. Esse é o de conscientização e de ação de graças. Nós vamos ter também vários encontros, que são encontros onde você pode aprender muita coisa. Esses encontros a gente está colocando numa página que chama, eu vou até pegar aqui, ó, nos posts, é um site que a gente fez só para divulgar, pegar aqui, só um minutinho, Josi, para eu não falar besteira. Aí eu peço que vocês entrem lá, se você entrar no Instagram do Instituto Vidas Raras, você vai ver que tem esses posts, ó. Você não precisa pôr www, é Dia Mundial Doenças Raras, Dia Mundial Doenças Raras, unidospelavida.org.br. Eu vou repetir, Dia Mundial Doenças Raras, unidospelavida.org.br. Isso você pode entrar no
Instagram do Vidas Raras, que é super fácil, Vidas Raras, e lá vai ter vários posts que tem esse site. Nesse site, a gente está colocando todos os nossos eventos. O Brasil está tão bem na fita que no site do Rare Disease International, que é o site oficial da Eurords, que fala de todos os eventos do mundo, quando você coloca Brasil, aparece todos os nossos eventos, assim, são vários eventos que vão acontecer pelo Brasil todo. Então, se você tem a possibilidade de entrar lá, nesse site que eu te falei, procure os eventos, que são muitos. Pode ser que você não consiga o de Goiânia, mas você consegue o de Brasília, né? É online, tem eventos, são todos gratuitos, vale muito a pena a gente investigar para a gente conhecer. O protagonismo, do qual foi falado no começo, só se faz com informação. Sem informação, você é levado para qualquer lugar. Lembra assim, ó, o seu corpo é um carro. Toda vez que quebra uma peça, você leva no mecânico, e o mecânico pode dizer que consertou e não trocou a peça. O mecânico pode dizer para você que o problema é em outro lugar. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você pode até não saber fazer o serviço, mas você sabe exatamente o que precisa para não ser enganado e para procurar os seus direitos. Então, por favor, informe-se. É a melhor maneira de salvar sua própria vida e de várias pessoas que vão encontrar você pelo caminho e terá você como um norte. Obrigada, Roseli. Obrigada a vocês. Eu vou ter que sair porque eu vou pegar o ônibus que eu estou indo agora para Taubaté, que eu vou ter umas reuniões lá, que eu trabalho também na Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, que é um hospital que a gente está construindo em Taubaté para doenças raras. E amanhã às 10 horas eu tenho reunião lá, então eu já estou saindo daqui de Itápolis agora. E eu também quero fazer esse agradecimento a você, Roseli, a Josi por ter feito a ponte, Eliane e Lia por ter nos convidado aqui do Instituto a fazer parte. Foi maravilhoso aprender sempre, né? A gente aprende muito como isso é importante. Deixo também nosso grupo do Instituto de Geração Inclusiva, viu, Josi, para qualquer informação que vocês queiram compartilhar. E muito obrigada por essa noite. E obrigada para todos que estão aqui presentes assistindo, Ieda e Lipe, que eu conheço do coração aqui, né? Amei ver vocês no vídeo, a família Ida e Ieda, fiquei muito feliz. Uma ótima noite para todos. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E se precisarem de mim lá no Vidas Raras, sou eu que respondo as mensagens. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, todos que ajudaram, Renata, Viviane, Eliene, todo mundo que também propagou a mensagem. E agora ajuda a gente a propagar esse vídeo na hora que sair o link aí para todo mundo se informar. Tá bom? Obrigada. E tá de portas abertas, viu, Roseli? Estou aqui trabalhando de maneira voluntária mesmo, autônoma, e tá de portas abertas para o que você quiser fazer em relação aos raros aqui em Sertãozinho. Conta com a gente, que a gente corre atrás, a gente faz acontecer, tá bom? Vamos fazer acontecer. Eu moro tão pertinho, dá pra gente trabalhar junto. Tá bom. Olha, eu quero Falou, agradecer, pessoal. tá? Agradecer em nome da família Laço de Amor pela honra de poder estar fazendo essa live hoje. E contem com nós também para o que vocês precisarem. A Josi sabe disso, a porta está aberta. Nós estamos aqui, todo mundo formiguinha para trabalhar junto, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Tchau, Josi. Tchau, Ieda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.